Esse ano eu faço 30 anos e eu quero compartilhar um pouco do sentimento com vocês e dizer que o mundo não acaba depois dos 30. Na verdade, eu sinto que é um grande recomeço e uma grande virada na vida das pessoas. Quando eu era mais nova, eu achava que com 30 anos eu tinha que estar milionária, eu tinha que ser super reconhecida, eu tinha que estar no Forbes Under 30. Eu sentia aquela sensação de necessidade constante de que quando eu tivesse com 30 anos, eu tivesse a liberdade financeira. E aí, assim, conforme foi passando o tempo, quando eu tava com 28, 29, eu percebi que, na verdade, aparentemente, a vida começava efetivamente depois dos 30 e não antes dos 30. Vendo casos de amigos que empreendiam também, de pessoas próximas de mim tendo sucesso, a maior parte das pessoas começam a ter carreira estabilizada, começa a ter uma vida mais próspera a partir ali dos 30. E essa minha ansiedade assim, fez com que eu fizesse muitas coisas com 20 anos, assim. Comecei a empreender com 20 anos, eu comecei a entrar nesse mundo de startup, empreendedorismo muito cedo, assim, na minha concepção. Porém, quando eu estava começando a empreender, eu acho até engraçado porque eu já sentia que era tarde. Porque tinha pessoas próximas de mim que estavam começando com 18. Aí eu falo, cara, eu tô super atrasada, sabe? Mas essa questão de ficar se comparando constantemente acaba fazendo com que você viva uma vida que não é sua. Por quê? Você tem os seus próprios desafios. Você nasce de um ponto de partida totalmente diferente de uma outra pessoa. Então não tem como você comparar ou fazer comparações com uma pessoa que nasceu em outra cidade. Às vezes a pessoa nasceu numa região que já é muito potente, tem muito mais potencial de ela atingir aquele principal objetivo que ela colocou, porque ali tem uma rede de contato. Às vezes ela nasceu numa família que é muito forte ali em relação a acesso ao dinheiro mais rápido. Às vezes, mentalmente, a família que a pessoa nasceu já elevou o nível dela 3 vezes mais comparado à sua vida. Às vezes, você nasceu numa família muito escassa, de outra realidade, às vezes sem pai ou às vezes sem mãe, que isso já dificulta o processo de vencer. E enfim, né? Você começa a perceber que os 30 anos, na verdade, não é o fim do mundo. Na realidade, é o ponto de ascensão. É aonde tudo começa a fazer sentido, sabe? Eu Bom, eu fiz muitas coisas, eu acho que eu conquistei muitas coisas. Se eu for colocar assim na ponta do lápis, o tanto de coisa que eu conquistei antes do 30 e que eu me sinto muito orgulhosa disso, tudo que eu já fiz. Não vou citar tudo aqui, acho que até porque eu sou um pouco reservada para trazer alguns pontos aqui, mas nesses 30 anos eu fiz muita coisa, especialmente entre os 20 ao momento de agora, assim. E eu sei que 30 anos está sendo, tipo assim, o ponto auge de virada de chave, de virada de mentalidade, e para eu realmente chegar no meu principal desejo, assim. O meu sonho sempre foi ser uma pessoa financeiramente muito estável, assim. Eu, assim, desde muito nova, assim, eu via meus pais brigando por dinheiro, reclamando de falta de dinheiro. E eu lembro que criança mesmo eu falava assim, cara, quando eu for adulta, eu não quero passar por isso. Eu não quero ter esse tipo de problema. Então, tudo que eu fui fazendo na minha vida foi em prol dessa mentalidade de ser rico.
cara, eu quero ser rica, eu quero comprar tudo que eu quero sem olhar preço, sabe? Tipo, então foi muitas coisas que eu fui avançando na minha vida e hoje eu sinto que eu estou muito perto disso, assim. Hoje eu já, por exemplo, vou no mercado, vou fazer compra, eu não fico olhando o preço das coisas. Eu compro o que eu tenho vontade, o que eu preciso para a semana e é isso. E muitas vezes a compra sai até mais barato do que antes que eu ficava somando as coisas no mercado, sabe? Então, hoje eu vou comprar uma roupa, vou comprar alguma coisa, eu olho muito mais a qualidade dessa coisa do que necessariamente o preço. Então eu não compro na Shein. Eu já comprei na Shein, mas hoje eu não compro, porque eu não acho que as qualidades são das melhores. Eu, quando vou comprar qualquer peça, eu olho o avesso da peça. Eu quero ver se é uma peça que vai durar no meu corpo, se é uma peça que eu vou conseguir usar, se é uma peça que eu vou conseguir fazer combinações com outras roupas que eu tenho, sem precisar comprar uma outra roupa para combinar com aquela roupa que eu comprei. Então, hoje eu olho essas coisas. Preço não é uma coisa que eu analiso, a não ser que seja um investimento muito alto de alguma coisa que eu preciso comprar, tipo um carro, uma casa, um apartamento, alguma coisa assim. Aí sim que eu vou analisar para entender se financeiramente vale pelo meu estilo de vida. Mas a maior parte das coisas, eu não fico contando dinheiro, sabe? E eu sinto que eu tô realizando aos poucos esse meu sonho de pequena, de não ser uma pessoa com vários problemas financeiros igual eu vivi na infância. E se eu for fazer alguma dívida, algum investimento longo e tal, que seja algo que faça sentido para o meu estilo de vida e que seja algo estrategicamente calculado. Então, eu sinto que eu vou fazer 30 anos em julho de 2026 e eu tenho essa sensação de que depois dos 30 vai ser 10 vezes melhor. E eu fico muito grata pelas escolhas que eu fiz, pelos desafios que eu enfrentei com 20 anos, pelo fato de me reservar muito, assim. Em vários momentos eu ficava pensando, putz, eu sou muito reservada, eu sou uma pessoa extremamente calculista, assim, sabe? Antes de fazer qualquer coisa eu penso umas 80 mil vezes, tudo pra garantir que a ação que eu vou tomar vai realmente fazer sentido pro meu longo prazo, com base nesse meu objetivo. Então, cada vez mais que passa o tempo, eu sinto que eu tô cada vez mais libertada. E não é a idade necessariamente que define que você tá livre, né? Na verdade, é o acúmulo de coisas que você vai fazendo ao longo do tempo. Mas talvez se eu, com 20 e poucos anos, não tivesse olhado por querer com 30 anos estar mais estável financeiramente, pode ser que se eu não tivesse esse sonho antes, pode ser que eu não estaria dessa forma agora, sabe? E eu acho que, obviamente, né, uma coisa puxa a outra. Então, o meu sonho ter nascido na infância, dessa vontade de dinheiro não ser um problema e etc., fez com que ao longo dos meus 20 anos eu começasse a fazer escolhas melhores. Obviamente eu errei em vários momentos da minha vida ali com 20 anos, assim, ninguém é perfeito, mas eu entendo que eu fiz o meu melhor até os 30 para chegar no meu objetivo de vida, que é ser uma pessoa com liberdade financeira, com poder de decisão independente do preço. E isso, pelo sistema que a gente vive, muito libertador. Cara, sei lá, hoje você tá num dia triste, você quer viajar para a Suíça,
Você pega seu jatinho e você vai. É isso que eu quero viver. E se eu não quiser ir para a Suíça, se eu quiser ficar na minha cidade, ou se eu quiser ir voltar para minha cidade natal, eu faço isso em um estalo. Eu não preciso, não é o dinheiro que vai decidir aonde eu vou estar, o que eu vou fazer. É realmente o que eu quero fazer, com as minhas vontades. E isso me fez reavaliar muitos meus sonhos. Em vários momentos da minha vida, eu via amigos, amigas, gente próximas fazendo N viagens para o exterior. E eu ficava pensando, caraca, eu nunca vou viajar para o exterior, eu nunca vou fazer uma viagem para postar no Instagram. E aí eu pensei depois, eu falei, cara, eu gosto de viajar. Quais foram os momentos que eu viajei, mesmo que seja dentro do Brasil, que eu me senti bem, que eu me senti à vontade, que eu realmente quis muito. Aí eu falei, cara, quais são os lugares que eu realmente quero visitar no longo prazo? Fiz a listinha e não eram lugares populares, não é um lugar que as pessoas falam, nó, que vontade de ir para esse lugar, que as pessoas amam, querem, não são todas as pessoas que têm esse desejo. E eu falo, caraca, então deixa eu começar a seguir pessoas que querem coisas mais próximas de mim, ou deixa eu compartilhar esse sonho com pessoas que pensam parecido comigo. Por que eu tô colocando um sonho que não é meu em mim, sabe? Um sonho que, sei lá, eu vi uma pessoa no Instagram e aí me deu uma vontade. Às vezes é uma coisa passageira, né? Às vezes a gente acha que a outra pessoa que tá postando lá no Instagram tá viajando e tal, tá fazendo a Eurotrip dela, e aí você fica se comparando aquilo, mas isso não é definição de sucesso, né? Pode ser que seja para a pessoa ali, mas para você não é esse sonho. Às vezes seu sonho é outra coisa, sabe? Então eu acho que, assim, ter essa vontade desde pequena de ter liberdade financeira para tomar decisão do que eu quisesse, independente do momento que eu tivesse, essa vontade minha fez com que eu escolhesse melhor as minhas decisões a partir dos 20 anos, assim. Então, foram várias coisas que eu fiz na minha vida para ficar mais próxima do meu objetivo quando eu chegar nos 30. Eu acho que muita coisa pode acontecer agora aí de maio para julho, coisas positivas, que eu já tenho muitas coisas planejadas, assim, que realmente me guiam para o meu desejo principal. Mas é isso que eu tô trazendo, assim, tipo, você não pode achar que 30 anos é o fim do mundo. Que 30 anos é, pô, a idade que você vai ser a pessoa mais bem-sucedida ou não. Tudo o que vai definir se você vai ser bem-sucedido com 30 anos é a variação de coisas que você decidiu ao longo dos seus 20 e poucos anos. Os sonhos que você teve, a família que você nasceu, todas essas coisas influenciam. Todas essas coisas influenciam para onde você quer chegar. E aí você tem que entender qual é o ponto de partida que você sai. Cara, eu nasci em família pobre, com baixo estudo. Assim, pra vocês terem uma noção, minha mãe não tem nem ensino fundamental completo. O meu pai foi fazer faculdade depois dos 50 anos, concluir faculdade depois dos 50 anos. Ele hoje é formado em 2 faculdades. A minha família, meus tios, ninguém tem, assim, da parte da minha mãe, todo mundo ensino fundamental completo apenas. A família do meu pai é um pouco mais estudada, mas nem todo mundo tem faculdade. Então, assim, o meu ponto de partida é muito diferente daqueles meninos que estavam empreendendo com 18 e 19 anos. E aí, eu entendi que eu tinha o meu processo. E aí eu entendi ali com os 28 anos que eu não iria chegar no meu super objetivo com 30 anos. Que era que eu tava sonhando, não, o sonho é alto, mas eu não precisava definir uma data específica para isso acontecer.
e que eu tava sendo muito pessimista, sabe? Não pessimista, mas muito acelerada por objetivo, pensando do ponto de partida que eu saí. Poxa, nesses 20 e poucos anos, né? Eu tive que relapidar meu sonho várias vezes. Eu tive que criar novos ciclos de amizade. Eu tive que me esforçar para estar em meios completamente diferentes daquilo que eu tinha nascido, daquilo que eu vi na minha adolescência. Então foi um trabalho extremamente complicado, sabe? E eu tive que trabalhar muito a minha mente nesse período e eu continuo trabalhando a minha mente. E eu já superei vários desafios assim na minha vida. Eu posso mostrar aqui uma foto se eu achar no Google Maps, eu coloco aqui uma foto da onde eu morei na minha adolescência. É totalmente diferente do lugar que eu moro. Muito diferente, assim, 10 vezes mais. Então, sair daquilo para isso, para mim, é tipo assim, do caralho já, sabe? Se eu mostrar o primeiro carro do meu pai e mostrar o carro que eu tenho hoje, vocês vão ver que é um super salto, entende? Então, as coisas, elas precisam ser entendidas e compreendidas. Da onde que você sai, qual é o seu ponto de partida. Não coloca uma data, eu tenho que ficar rico, eu tenho que conquistar XPTO até os 30 anos, senão depois minha vida acaba, eu vou morrer. Não. A vida depois dos 30, ela vai ser ainda melhor do que a dos 20. E essa é a perspectiva. E essa é a visão que vocês precisam ter na vida de vocês. Eu sei que dá muita vontade de crescer rápido, dá muita vontade de ser ágil, de ser uma pessoa extremamente diferente e avançar rápido, mas tudo tem um processo. As coisas, elas acontecem num tempo que precisa acontecer. Então, elas têm um tempo de maturação, sabe? Você provavelmente, assim como eu, né? Eu tinha muito crenças que me travavam para ser uma pessoa melhor. Eu tinha várias consequências que me travavam de ser uma pessoa melhor. E eu, obviamente, lido com ela o tempo inteiro para melhorar, para ser uma pessoa diferente. Então, gente, quando eu falo crença, eu acreditava antigamente que pessoas ricas eram pessoas amarguradas. Eu acreditava que quem tinha dinheiro normalmente eram pessoas snobs. E o que é crença? Crença é aquilo que ela é invalidada. Então, por exemplo, se existe uma pessoa rica que não é amargurada, que era a minha crença, quer dizer que isso é uma crença. Quer dizer que isso não existe. Não valida em todos os casos. Existem várias pessoas muito ricas que são super gente boas. Eu conheço várias. Conheço pessoas bem próximas, inclusive, que são muito legais. E não necessariamente essas pessoas são ignorantes, são amarguradas. Isso é uma crença. Então, acho que é importante falar isso, porque eu tinha muitas coisas que me limitavam. Então, às vezes eu falava assim, não, eu vou mudar o meu sonho porque, sei lá, ser rico, ser uma pessoa com essa liberdade que eu desejo vai fazer com que eu seja mais ignorante, mais uma pessoa snob, nananã. E, véi, era só uma coisa idiota que eu estava me limitando para não chegar no meu desejo oficial. Enfim, galera, eu falei várias coisas aqui, mas eu gostaria de fazer esse vídeo justamente para poder trazer um pouco da minha percepção com relação aos 30 anos. 30 anos não é o fim do mundo, ele é o começo de um novo mundo. Então, entenda o seu ponto de partida, entenda os pontos que você teve que passar, os desafios que você teve que passar para chegar no seu objetivo principal e entenda que a virada de chave está nos 30 anos, não está no 20, não está no 25, não está no 27, está no 30. Então, é importante você ter essa sabedoria para você conseguir começar a construir uma nova vida
uma nova pessoa, um novo mundo de acordo com os seus objetivos, se comparando menos.